Nesta aula temos como objetivos conhecer as etapas para realizar o sequenciamento das atividades de produção e esperamos também que ao final você seja capaz de fazer o sequenciamento das atividades em uma produção organizada por lotes. Vamos lá! Bom, os processos de produção em lotes, eles são caracterizados pela produção de um volume médio de itens padronizados que são agrupados em lotes. Cada lote, que a gente pode chamar também de ordem de fabricação, aí nas figuras até está abreviado como OF, né? Segue o seu roteiro de operações padrão para ser executado em diferentes centros de trabalho. Ao chegar ao centro de trabalho, o lote precisa ser priorizado com base em regras pré-definidas de forma a estabelecer a sequência em que os recursos serão carregados. Então veja que o sequenciamento da produção de lotes vai envolver duas decisões. Na esquerda aí a gente tem a representação da primeira. Nós precisamos escolher a ordem a ser processada dentre uma lista de ordens de fabricação. Nós temos aí da ordem OF1 até OFN. E a gente tem que ter alguma regra para poder fazer essa escolha. Qual que vai ser primeiro, qual que vai ser a segunda, qual que vai ser a terceira. Então nós temos que levar em conta o tempo da operação padrão, a cobertura de estoque que a gente tem, a importância que aquele cliente tem. São aquelas heurísticas que a gente comentou na nossa primeira aula desse assunto do sequenciamento. Depois nós temos que tomar uma segunda decisão, está representada à direita. Nós precisamos escolher que recursos vão ser usados dentro de uma lista de recursos disponíveis no centro de trabalho. Então nós temos ali do recurso 1 até o recurso N. E aí nós estamos falando de máquinas, de pessoas, Nós precisamos então levar em conta, para poder fazer essa escolha também, algumas regras. Provavelmente para fazer a escolha nós vamos ter que levar em conta o tempo de setup, o tempo de preparação para mudar de um tipo de operação para outra, a taxa de produção, a capacidade disponível de produção. Então são critérios que provavelmente precisaremos levar em conta. E frequentemente, principalmente no contexto de lotes de produção, no contexto da produção em lotes, é muito importante a questão dos lead times. O lead time é chamado também de tempo de aprovisionamento. Vai ser o período entre o início de uma atividade produtiva e o seu término. Na perspectiva do cliente, geralmente é o tempo em que ele faz o pedido até a hora que ele recebe. É um tempo de espera dele, Na perspectiva nossa aqui de produção, os lead times eles vão ser formados por uma sequência de 4 tempos para cada centro de trabalho por onde passa o lote de produção. Então a gente vai ter o tempo de espera, o tempo de processamento, o tempo de inspeção e o tempo de transporte. O tempo de espera é o tempo consumido pelos lotes para aguardarem sua vez para serem processados no centro de trabalho. Já o tempo de processamento vai ser aquele tempo gasto com a transformação do item, sendo o único que realmente agrega valor ao cliente. É aquele tempo da fabricação mesmo, da montagem ou da prestação do serviço. A gente tem então também o tempo de inspeção, que vai ser aquele tempo gasto para verificar se o item produzido está de acordo com as especificações exigidas. E por último a gente tem o tempo de transporte, que é o tempo empregado para movimentar o item segundo o seu roteiro de fabricação até o próximo centro de trabalho. Essa figura ilustra então esses tempos. Nós temos aí na parte superior os lead times representados, então E1 é espera 1, P1 é processamento 1, I1 inspeção 1, T1 transporte 1. E aí ele vai fazendo, E2, E3, então é como se a gente tivesse dado um zoom em um deles aí, para a gente ver em cada processo ou centro de trabalho esses 4 tempos. E a gente vai ver que no tempo de espera é que nós vamos ter, talvez, os lead times mais críticos, quando a gente fala de sistemas de produção baseado em lotes. A maior parte do lead time de um produto envolve, nesses casos, a programação da produção, depois a entrada dele nas filas de entrada de cada centro de trabalho, o que pode ser gerado por um desbalanceamento entre a programação e a capacidade produtiva disponível. Então, a sua programação, a sua entrada na fila de entrada do centro de trabalho, que pode ser gerado por um desbalanceamento entre a programação e a capacidade de produção disponível, ou altos tempos de setup também, ou mesmo problemas de qualidade, que aí provocam o retrabalho e aí faz demorar, faz a fila aumentar. E por último, a gente tem também a questão do tempo para a conclusão do próprio lote, já que o item só vai poder ficar disponível, só vai poder ser liberado para o cliente
quando o lote todo for fabricado ou for concluído, né? Ou quando o lote todo, pelo menos, passar por aquele centro de trabalho. Então, a literatura até vai dizer para a gente que pode chegar a 80% dos lead times da cadeia de valor, essas 3, né, esperas que a gente destacou aqui. E todas as 3 têm a relação direta com o sequenciamento. Até para tentar contornar esse problema, o sistema Toyota de produção ele propõe transformar a estrutura departamental convencional, que você vê à direita, em uma estrutura baseada em células de produção, que é a estrutura à esquerda. A ideia é produzir em cada célula em fluxo unitário, sem estoques e sem filas de espera entre as máquinas. É como se cada célula focasse em uma família de produtos ou um determinado produto específico, evitando que você tenha que ficar fazendo setup toda vez que você muda de um produto para outro. Então você consegue minimizar os setups ou até eliminar, vai reduzir esses lead times com essas esperas, né, e você consegue ter lotes, vamos dizer assim, pequenos, girando mais rápido. E com isso você acaba, né, com efeito também reduzindo os estoques. Falamos então, né, que vão ser necessárias algumas regras, né, para fazer o sequenciamento na produção de lotes. Essas regras vão ser heurísticas usadas para selecionar a partir de informações sobre características dos itens ou dos lotes, ou sobre o próprio estado do sistema produtivo, qual dos lotes esperando na fila de um grupo de recursos vai ter prioridade de processamento, bem como qual recurso, né, desse grupo será carregado com essa ordem, né, a primeira decisão e a segunda decisão. Hoje em dia, nós vamos buscar soluções ótimas. São aquelas soluções, né, que vão ter origem, né, ou vão se utilizar de técnicas de pesquisa operacional. Geralmente a gente vai usar a programação linear, vai usar a teoria de grafos, ou a gente pode também utilizar, né, os gargalos como base, né, para essa programação, que é o que a gente faz utilizando a teoria das restrições. Ou ainda, a gente pode utilizar técnicas baseadas em inteligência artificial. Normalmente vamos desenvolver sistemas especialistas, né, que vão se basear em algoritmos genéticos ou simulação para poder fazer essa programação. Isso normalmente não é feito manualmente, pode ficar muito complexo, porque a gente pode combinar várias heurísticas para poder fazer as escolhas. A gente já comentou um pouco sobre elas, mas geralmente para esse fim, né, da decisão do sequenciamento na produção de lotes, a gente pode usar, né, a lógica do PEPS, né, o FIFO, né? Então os lotes são processados de acordo com a sua chegada, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Podemos também utilizar, né, o menor tempo de processamento como critério. O efeito que isso vai ter é que os que são mais demorados vão ser preteridos, né, eles vão ficar por último. Mas é uma forma de abordar. Outra escolha é utilizar a menor data de entrega, é a sigla IMDE. Então os lotes eles vão ser processados de acordo com as menores datas de entrega, ou seja, aquele que tem um prazo mais próximo é o que a gente vai fazer primeiro. Existe ainda a possibilidade de calcular um índice de prioridade, IPI, né, e os lotes eles vão ser processados de acordo com essa prioridade atribuída ao cliente ou produto. Esse índice de prioridade, inclusive, pode combinar várias heurísticas, né, para se definir. Existem também esses 3 índices, o índice crítico, o índice de folga e o índice de falta, que vão ser utilizados em sistemas informatizados de sequenciamento, geralmente incluídos nos ERPs corporativos. Então eles já vão fazer o cálculo, né, considerando os prazos, a quantidade do estoque de forma dinâmica. Chegamos aqui então ao final dessa videoaula. Esperamos que tenham ficado claras para você as etapas envolvidas no sequenciamento da produção em lotes. Caso tenha dúvidas, entre em contato. Bons estudos e até o próximo vídeo.